você fala... Então nem tão silencioso assim, mas alguém que mereça menção sem ter sido o melhor em campo. Tirando aqueles que nós já vamos falar no final do jogo... Ah, eu não consigo escolher um jogador, cara. Eu não consigo escolher Mas escolhe qualquer um, assim, que jogou bem, mas não foi o melhor. Todos eles. Oyarzabal, centroavante. Pra mim é uma surpresa muito positiva pra falar. Sobre isso o Silas comentou já, a questão como ele joga, ele se posiciona. Porque não é badalado, né? Não é badalado e pra mim, assim, eu não esperava esse nível de jogador, sabe? Acompanho muito pouco os jogos dele na La Liga e na seleção espanhola, pra mim, ele nunca foi o protagonista desse time, mesmo em 60 jogos ele ter feito hoje seu 30º gol, assim, são números importantes e ele não é só aquele jogador de área, então é um cara que sabe jogar, ele sabe sair da área pra fazer jogo, é impossível também nessa seleção espanhola, se você não tiver carinho com a bola, dificilmente você vai jogar, né? Mas foi uma surpresa muito positiva, coisas que eu também não tinha enxergado nos primeiros jogos, mesmo ele já tendo feito gols nessa Copa do Mundo, então hoje me deixou assim uma imagem bem bacana do Oyarzabal. O Pedro Porro pode entrar aí também, não pode? Mas esse aí entra num dos... Então... dos Não, mas bons é um cara que, de repente, também não tem tanta badalação. Talvez seja o mais rústico dos jogadores da Espanha. Você falou, todo mundo trata bem a bola. Não que o cara seja um grosso, mas ele não é um cara refinado, ele é mais força. O Cucurella também do outro lado, né? É um cara muito mais defensivo. Daquele cabeludinho, viu? Mas eles são muito fortes, né? Eles dão opção ofensiva, ele tem feito uma dobradinha muito legal com o Yamal do lado direito. E ele começou reserva essa Copa do Mundo, né? Ele foi começando a ganhar posição aos poucos, já é o segundo gol dele na Copa do Mundo. O Llorente hoje entra já no final do jogo. O Llorente era o titular da posição e aos poucos ele foi ganhando a confiança, né? E sim, é um desses destaques também positivos da Espanha nessa Copa do Mundo. E o teu herói silencioso, Capita? Então, é difícil a gente escolher, porque talvez a gente escolha o melhor do jogo e vai faltar bastante gente da Espanha, né? Vai ser uma briga aí com relação a quem foi o melhor da partida. Até difícil a gente olhar para um jogador o dono que tenha do jogo vai dar uma briga boa. Exatamente. Difícil você achar um cara que tenha tido um rendimento abaixo do que outros, né? Com relação a seleção espanhola, Plirra. Cara, eu vou puxar um pouco pro meu lado, assim. Tinha certeza. Eu vou puxar, Plirra, porque assim, chama muito... Você gostou do menino. É isso, assim, né? A gente colocou o Upamecano em muitos momentos como o melhor zagueiro da Copa, isso não vai, né? A derrota não vai diminuir o que ele apresentou até esse último jogo. Mas, Plirra, é um menino de 19 anos, disputando uma semifinal de Copa do Mundo, enfrentando caras gigantescos, né? Então, assim, a leitura tática, a capacidade de enfrentamento, a tranquilidade que ele tem também, né, com relação a esses enfrentamentos, com esse perfil de jogador. Ele que dá o passe pro Yamal também, né, que o Yamal acaba fazendo o gol e tem enfim, tá um pouquinho impedido. A leitura que ele tem também com essa bola um pouco mais longa, a segurança que ele tem, né, que ele traz, né, sistema defensivo da Espanha. Mas a gente sabe que são os zagueiros que puxam essa linha ofensiva pra frente, assim, essa linha defensiva pra frente, desculpa. Então eu fico com o Cubarsí. O Cubarsí é candidato a ser melhor zagueiro da Copa, Binho? Ah, está entre os melhores, né? Pra mim, a dupla de zaga seria o Upamecano e Cubarsí até o momento, assim. O menino joga muito. Teve um lance no primeiro tempo, a gente até comentou, né, Capita, na hora, que ele sai carregando a bola, meio que ele se complica, fica sem opção, ele chuta a bola no pé do cara e ganha o lateral. Então são decisões assim que não são todos os meninos com 19 anos têm, né? Não apostou uma corrida com o Mbappé, deixou o Mbappé 3, 4 vezes impedido. É um menino, assim, que tem um talento impressionante, obviamente, que a criação, a maneira como eles são criados, né, favorece tudo isso, já de jogar numa linha um pouco mais avançada, essa confiança de se jogar, porque sempre o goleiro está adiantado, os meio-campistas estão perto, tem qualidade com a bola, tudo isso favorece o jogo dele, mas realmente impressiona por ser tão jovem, né, e mostrar um amadurecimento muito grande. O meu herói silencioso, João, não tem nada de silencioso, é o Cucurella, que é um cara brigador, chato, provocador, tem qualidade. Para mim hoje, na posição... Olha, possivelmente seja o melhor do mundo. O Fabinho conhece muito mais do que qualquer um de nós. Mas para mim o Cucurella, pelo menos entre os melhores, está. E para vocês, João Gonzalez, Paulo Silas, o herói silencioso da classificação espanhola. Vamos lá, Plirra. É o seguinte, antes de mais nada, quero parabenizar o voto do Fábio Luciano. Ia ser o meu voto, eu vou dar uma adaptada aqui. O Cubarsí, para mim, um dos melhores zagueiros da Copa. Agora o Silas cornetou seu voto aqui. Do Cucurella. Explica o porquê, Paulo Silas. Porque pra mim o Cucurella tá na prateleira de cima, dos melhores do jogo.
Jogou muito. Entendeu? Eu acho que ele vai para aquela prateleira ali, porque ele não só atacou bem, como ele defendeu bem pra caramba. Ele tira uma bola dos pés do Mbappé, que poderia, sim, terminar em gol da França ali. Mas e o Cubarsí, Capita, ele também no jogo contra a Bélgica, ele é quem chuta para gol. E o Lamens rebate e o Merilho vai e faz o gol. Então, assim, é muito bom jogador, mas eu vou ficar 19 anos. Eu vou ficar com o Tostão. Tostão? É, Tostão. Quem que é o Tostão, Plirra? É o Rodri. Quem que é o Tostão, pô? Oyarzabal. Oyarzabal, claro. É o cara que pifa os caras, é o cara que vem, canhotinha. Mas que moral que o Oyarzabal tá com você, hein, meu velho? Mas, pô, se for campeão do mundo... Oyarzabal, mas pode me chamar de Tostão. Oyarzabal, tá louco. O cara é muito frio. Tudo bem que a França dormiu no segundo gol, 3-3, os volantes tudo dormindo, o lateral não vem pra dentro. Mas a jogada foi muito rápida e ninguém antecipa aquela bola ali. Mas ele é impressionante como ele trabalha ali entre os zagueiros e não tem medo, sabe fazer pivô, é oportunista, então eu fico com ele. E bateu muito bem o pênalti também. 2 votos, então, para o Oyarzabal, seu voto e do Fábio Santos. Eu ia também no Cubarsí, viu, Plirra? Mas vou mudar. Eu vou votar no Rodri. Jogador que tem sido determinante durante todo o mata-mata, foi cornetado na fase de grupos, inclusive. Que silencioso é esse aí, Joãozinho? Você acha que o Rodri foi o melhor em campo? A gente já ia botar no craque do jogo. Ah, não, pra mim não foi, não. Eu tô mais pro lado do Fabinho, que o outro lateral, o direito ali, talvez ganhe pra mim, mas a gente fala isso é papo pra outro momento. Precisamos fazer um churrasco, hein, Plirra? Mostra o nível de jogo da Espanha. Fato é, Plirra, que nós citamos tantos nomes aqui, seja Rodri, Cucurella, Cubarsí, Oyarzabal, isso prova que o jogo coletivo da Espanha está sendo muito mais importante do que ter um time estrelado como o da França. Né? Bora começar com São Paulo? Bora. Tô curioso. Joãozinho e Silas, o dono do jogo pra vocês. Vambora, Silas. Vai você que eu tô pensando. Vamos lá, então eu começo. Pra vocês verem como não foi o Rodri, tá? Ele jogou pra mim, eu vou ter que segurar. Estamos todos, Silas. Pra mim não foi o Rodri, tá, turma? Pra mim foi o lateral direito Pedro Porro. Jogou muito defensivamente falando e ainda apareceu no ataque, finalizando e marcando o gol que sacramentou a vitória da Fúria pra cima da Espanha. É uma Copa impressionante dos 2 laterais da Espanha. Vale lembrar que Pedro Porro nem começou como titular a Copa, tá, Silas? Garantiu a vaga, isso dá moral pro treinador também que apostou nele. E hoje, numa semifinal contra a equipe mais badalada, o cara jogou muito defensivamente e fez um gol. Pra mim, é o craque do jogo, é o herói do jogo. E pra você, conseguiu pensar? Já. Eu já tava com ele na cabeça que foi tanta resenha que acabou de ele saiu. Ruiz, pra mim o Ruiz, cara. Ele tem uma facilidade no meio-campo pra pensar, não se aperta e acha sempre um jogador livre e é um jogador calmo, um jogador tranquilo, ajuda a marcar muito também. Então, assim, você olha, por exemplo, pra ele, você olha pro Rabiot, tem uma diferença. Cara, ele, sabe, pra mim ele é muito mais, tem muito mais classe do que o Rabiot. Eles jogam ali na mesma posição, ele e o Rabiot, né? Quase na mesma posição. Então, o Fabián Ruiz pra você te salta mais nos olhos que o próprio Rodri hoje. Fabián Ruiz. Um bom voto, eu acho um voto ousado e positivo de Paulo Silas aqui. Então, tivemos 2 votos aqui. Por enquanto, um voto para Fabián Ruiz e outro voto para o Pedro Porro. Vamos aproveitar, Silas? Então, você ficou na dúvida. Eu percebi que você ficou um pouco na dúvida. Quem seria o segundo ali, logo abaixo do Fabián Ruiz? Seria o Rodri? Os 2 do meião? Cara, O Rodri jogou muito hoje também. Jogou. Mas eu vou de Cucurella. Cucurella, bom voto. Eu vou porque não é só a questão de jogar, não é só a questão de jogar amarelado, é a questão do que ele transmite para o time, cara. Ele é aquele cara que transmite, sabe, aquela energia que o time... E não é só na seleção, não. Sim. A nível de clube também. Então eu fico com o Fabián Ruiz e depois com o Cucurella. O Cucurella. Eu não gosto muito dele, não, porque ele bate pra caramba, mas ele é muito. Vou te falar que não só você, eu também não era muito fã, mas eu tô começando. Sabe aquele negócio do eu me rendo pro jogador que você não gosta muito, e daí o cara acaba jogando tanta bola, seja no futebol, que os caras no basquete. Eu não gostava do Curry no basquete. Falava, não, o Curry. Uma hora você se rende, irmão. O Cucurella tá sendo esse caso no futebol. O voto de vocês para herói do jogo. Pra mim, o mesmo voto do Silas,
Fabian Ruiz, para mim, melhor jogador em campo, dominou completamente o setor. Para você, capitão? Eu vou ficar com o Cucureja. Porque é um jogador, como o Silas falou, né? É um jogador que ele tem uma leitura tática impressionante, né? Então, assim, o jogador não se cria pro lado dele. Ele tem uma questão ofensiva, técnica também, né? Ele sabe o que ele faz com a bola, as decisões que ele toma. E ele traz garra para uma seleção que é equilibrada e que é tecnicamente muito forte, assim, sabe? Quando você precisa de um chacoalhão, parece que esse chacoalhão vem dele, né? Com relação à imposição, com relação ao corte. Ele faz um corte, por exemplo, como a gente destacou ali no arremate do Mbappé, e é o cara que vibra. Então, assim, dá pra gente destacar vários jogadores, né? O Rodri é um jogador que, assim, domina o meio-campo, tudo começa a partir dele. Hoje ele teve também uma imposição física com relação ao Olise, né? Então ele marcou o Olise muito perto e levou vantagem, né? Dentro do jogo como um todo. Então, assim, são vários jogadores em destaque, mas eu fico com o Cucureja. E você, Fábio? Santos. Ô Plirra, o Rodri foi o que o Capita falou, ele mandou no jogo hoje, ele controlou todas as ações, ele defendeu na hora que tinha que defender, ele jogou na hora que jogou e tudo aconteceu porque ele quis que as coisas acontecessem dessa forma, mas do Rodri eu já espero isso, do Fabian Ruiz eu não esperava esse nível de atuação, por isso que eu vou ficar com o Fabian Ruiz, porque realmente ele jogou o fim do fim, a gente discutia antes do jogo se era ele ou o Pedro que ia jogar, né? A gente não sabia qual dos dois iria iniciar a partida, mas uma baita escolha porque pra mim ele foi o melhor em campo. 3 votos, portanto. O Joãozinho votou para quem? Pedro Porro. Pedro Porro. Bom voto também. Um voto para o Pedro Porro, um voto para o Cucuredia, 3 votos para o Fabian Ruiz, o dono do jogo, para o Resenha da Copa. A gente volta daqui a pouquinho para o esporte para falar um pouquinho do jogaço de amanhã. Lá em Atlanta, entre Argentina e Inglaterra, com direito a bolão do Resenha. Não saia daí para o esporte, tem um golinho de resenha, mas um golinho muito generoso e saboroso.